Fala galera, bom dia. Aqui quem fala é o Nicolas, trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a desenvolver esse projetinho, essa tela de login super simples, usando só HTML e CSS. Então vamos entender como que a gente consegue fazer esse projeto do zero, sem nenhuma preocupação. Tem uma pasta aqui da Skulltech, do YouTube, e aqui dentro eu vou criar uma outra pastinha, tipo login simples HTML e CSS. E aí com essa pastinha aqui eu vou abrir ela com o VS Code. Se você ainda não tem o VS Code instalado ou nunca ouviu falar, não tem problema. Basta você pesquisar por Visual Studio Code, e aí ele já vai encaminhar direto aqui para o site do Visual Studio Code. Essa ferramentazinha aqui, você vai em download, vai ter a versão aqui de acordo com o seu sistema, ele já vai indicar. E é só você baixar, instalar e você consegue usar ele tranquilo. Outra coisa muito interessante para você fazer é você vir aqui nessa partezinha de extensões, porque tem algumas ferramentas aqui que facilitam muito a gente mexer com o VS Code. Material Icon Theme, de mudar os ícones aqui dos arquivos, né? Ele vai colocar um ícone mais bonitinho. E também Live Server é uma ferramenta que a gente vai usar para ver o nosso projeto sendo executado em tempo real. A gente não tem dificuldade nenhuma para conseguir desenvolver. Então o que a gente tem que fazer primeiramente é criar um arquivo index.html, e outra coisa que a gente vai precisar é criar um arquivo styles.css. Para a gente conseguir desenvolver essa telinha aqui, a gente vai mexer só com HTML e o CSS. Eu vou mostrar um pouco dela. Essa é uma tela de login, já está responsiva, então vai estar visual para muitos desktops, aparelho, celular. Vamos lá então entender como que a gente vai programar, desenvolver essa telinha aqui. Então eu vou deixar a minha telinha aqui assim. E como que a gente pode começar a desenvolver? Aqui no VS Code a gente pode digitar HTML 2.5 e apertar a teclinha Tab. Ele já vai criar uma estrutura básica HTML pra gente, então eu vou explicar essa estrutura rapidinho pra vocês. O que é todo esse código que ele colocou aqui? Cada código desse tem uma informação e uma função única dele, né? Então vamos tentar entender um pouco dessa estrutura. Aqui, essa primeira tag que a gente chama, né? Porque com HTML a gente trabalha tudo em cima de tags. Então aqui eu tenho a tag head, a tag body. E o que significa, o que denomina uma tag? A abertura de sinal de maior, sinal de menor e maior. Significa que eu estou iniciando uma tag. E quando eu quero fechar essa tag, né, aí eu coloco o sinal de maior, uma barra e um sinal de menor com o nome da tag dentro. Vamos criar uma outra tagzinha aqui para mostrar como exemplo. Vamos supor que eu quero criar a tag H1. É assim que é feito. Bom, ele já meio que autocompleta pra mim, mas eu coloco o sinal de maior, o nome da tag que eu quero usar, e o sinal de menor, o nome da tag que eu quero usar, e o sinal de maior. E aí pra fechar a tag, sinal de menor, uma barra, o nome da tag e o sinal de maior. E aí cada tag tem uma função específica no nosso documento. Então nesse caso do H1 eu posso colocar um título, por exemplo, olá. Beleza? Já a gente vê como é que vai ficar esse olá, eu vou deixar ele aqui. E a gente tem aqui essa tag doctype, significa que a gente está dizendo para o nosso arquivo que a gente está trabalhando com o HTML na sua última versão. Beleza? E aqui a gente está abrindo a tag HTML, a tag principal, todas as outras tags vão ficar dentro dessa. E a gente tem aqui um atributo lang, é para informar a linguagem que a gente está trabalhando. Um atributo é basicamente uma informação adicional que a gente passa para a tag, para falar alguma coisa específica para ela. Então aqui ele está falando que está em inglês, então eu quero mudar para português, beleza? E aqui eu tenho essa tagzinha head. Head em português significa cabeça. Então quando a gente fala de HTML, a gente costuma comparar com o corpo humano, por causa que aqui no head é como se fossem os pensamentos, umas configurações padrões de como ele vai se comportar, né? E aqui no body é exatamente onde a gente vai colocar todo o conteúdo da página, que a gente quer mostrar na página mesmo. Então, body em português significa corpo e head cabeça.
Aqui no head tem algumas informações que o HTML vai usar para processar o que está dentro do body. Beleza? Como por exemplo esse char7 no TF8. Tá vendo aqui que no body eu quis colocar uma mensagem de olá, ele tem um acento. Se eu não tivesse esse char7, o TF8, barari, ele não conseguiria interpretar esse acento, ele iria colocar tipo um código todo bagunçado na hora de mostrar o acento. Então é esse tipo de informação que a gente trabalha. E esse name viewport é para ele estar responsivo, mas a gente não vai mexer com isso ainda. Então essa parte eu posso apagar. E a gente pode deixar aqui no head só o meta char7 o TF8 e esse title. O title é o título que vai aparecer aqui na guia da página. Beleza? Só passando um resumo sobre a estrutura do HTML para vocês. A gente vai usar agora aquele live server que eu falei para você instalar aqui nas extensões. Então a gente clica aqui dentro do arquivo HTML com o botão direito, Open with Live Server, abrir com Live Server. E provavelmente ele vai abrir no meu outro navegador, o Opera GX, mas eu não quero usar o Opera GX, eu quero usar o Chrome. Então eu vou só colar aqui. E beleza, tá aqui. Boa. Então ele realmente colocou a mensagem olá aqui, tá bem maiorzinha, né? E, bom, vamos colocar aqui as coisas que a gente vai precisar para construir o nosso projeto. Então vamos colocar assim, faça seu login, uma mensagem dessa, né? Faça seu login aqui. Já a gente vai estilizar tudo isso daqui para ficar bem mais bonito. Por enquanto vamos só colocar as coisas na tela e depois a gente mexe com o CSS. E beleza, agora eu quero colocar um formulário. Um formulário vai servir basicamente para eu poder pegar aqui o que o usuário digitar, né? O e-mail, a senha. Quando eu clicar no botão ele vai enviar lá pra pessoa, né? Ele vai enviar para o meu sistema as informações que ele pegou da pessoa. Então eu preciso criar um form para isso. É só digitar form. Aqui no VS Code, se instalar as extensões que eu te indiquei, já vai ter um autocomplete. Digita form, aperta enter e ele já vai construir a tag. Esse action eu não vou precisar. E beleza, aqui temos o form. Dentro desse form, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui uma div. Uma div é um espacinho reservado para alguma coisa. Vamos colocar aqui, eu já vou explicar, vocês já vão conseguir visualizar. Eu vou criar essa div e eu vou passar aqui, criando ela, eu vou colocar div.email, sei lá, email container. Percebam que ele criou essa classe email container, tá? A gente já vai entender para que serve a classe, mas é basicamente para quando a gente for estilizar, a gente tem um ponto para a gente saber onde a gente quer estilizar. Então, esse class email container é exatamente o lugar que eu vou acessar quando eu quiser estilizar essa parte. Beleza? Aqui dentro da minha div, desse bloquinho que eu tô criando, né? Porque a div ela cria um bloquinho. Eu vou criar aqui primeiro um label. E eu vou falar que esse label vai ser digite seu e-mail. E eu vou criar um input do tipo e-mail. Então, colocando 2 pontos e a palavra e-mail já termina de construir aqui. E aí, eu vou falar aqui que o name desse input vai ser e-mail. É um nome que eu posso dar, qualquer nome, então tranquilo. Não preciso do ID. E aqui no for, eu vou passar exatamente esse nome que eu peguei aqui. Então, para falar que o label pertence ao meu input. Vamos ver o que isso daqui vai gerar para explicar para vocês. Ó, o label basicamente é essa mensagenzinha que a gente vai deixar em cima do input. O input é essa caixinha aqui que a gente vai poder digitar. Beleza? E como ela está no tipo e-mail, ele vai identificar automaticamente alguns e-mails aqui que já estão salvos na minha memória. E se eu digitar alguma coisa errada e apertar enter, ele vai falar inclua um arroba no endereço de e-mail. Ele vai fazer uma pequena validação pra gente, para confirmar que realmente é um e-mail. Beleza. Agora eu vou copiar essa div aqui, essa caixinha que eu criei, e vou colar aqui embaixo. Porque agora eu quero pegar outra informação. Digite sua senha.
Então agora eu criei uma caixinha aqui, que vai ser a senha container. E esse daqui ele vai ter o type password, para falar que ele é tipo senha. E aqui eu vou falar que o nome dele vai ser senha e pertence ao senha. Pronto. Aí beleza, ele criou aqui mais uma caixinha e repara bem isso daqui. É por causa do type password, ele conseguiu esconder a minha senha, para não mostrar, né? Ótimo. Por fim, depois de construir tudo isso daqui, a gente vai criar um input do type submit. E a gente vai passar aqui dentro de value um texto entrar. Então esse input do type submit é justamente um botão, que quando eu apertar, ele vai identificar que a gente está enviando já os dados do formulário. Então apertar aqui, ó, ele não vai acontecer nada, vou colocar alguma coisa errada. Ele já vai fazer a validação ali do e-mail assim que eu apertar no botão entrar, porque esse botão submit está diretamente ligado ao formulário, então é como se eu estivesse apertando enviar. Beleza? Ótimo. O que mais que a gente precisa? Aqui abaixo da senha a gente vai ter dois linkzinhos, que seriam criar conta e um esqueceu sua senha. Então vamos criar eles aqui. Vou colocar uma div, vou colocar aqui que vão ser nave login, sei lá, vou dar esse nome para essa classe, porque depois eu vou ter que utilizar ele separado desses outros aqui, né? Então eu vou deixar eles dentro de outra div. E aqui eu vou falar que vai ter dois links. Como que a gente coloca um link? É a tag A. Então dentro da tag A a gente usa aqui o hashtag, já que eu ainda não sei o caminho que eu vou passar para ele, né? Esse href vai encaminhar ele para alguma URL. Então aqui, por exemplo, eu podia passar https://www.google.com e aqui eu poderia falar, por exemplo, Google, deixar o site do Google aqui. E quando eu apertar aqui, ele iria me levar diretamente para o site do Google. Então é assim que a gente cria um link, mas eu não quero deixar ele assim, por enquanto a gente ainda não tem um link que a gente vai levar, então a gente pode deixar só com hashtag, beleza? E aqui eu vou falar que isso aqui vai ser criar conta, e depois eu posso só copiar, isso daqui e colar aqui, que isso daqui vai ser o esqueceu a senha, ou melhor, recuperar senha. Beleza, agora a gente tem dois links aqui, um que é o criar conta e o outro que é recuperar senha. E outra coisa que eu esqueci de mudar é o título da minha página, né? Então bora colocar aqui login simples. Ótimo, aí a gente percebe que mudou exatamente o título aqui em cima. Perfeito. Então beleza, do nosso HTML era basicamente isso que a gente precisava fazer. Então tá feito. Agora a gente tem que estilizar isso daqui para não ficar feio desse jeito. Então vamos chegar aqui no CSS. Como que a gente faz para interligar esse arquivo CSS com esse arquivo HTML? Porque a primeira coisa que a gente precisa é conectar o arquivo CSS no arquivo HTML. Então aqui no head eu vou passar para ele onde que está o meu arquivo utilizando essa tag link. E se a gente colocar dois pontos CSS, ele já vai entender que é o link de CSS. E ele já vai fazer o processo aqui de criar os atributos que a gente precisa. O href vai falar onde está o arquivo. Então o meu arquivo está como styles.css, não tem problema, a gente pode renomear aqui ou no código. Eu prefiro renomear aqui para seguir o padrão que ele recomenda. E aí essa rel é a relação que esse link tem. Então a gente está falando que esse arquivo aqui, essa ligação está relacionada a um style sheet, uma folha de estilo, porque o CSS é exatamente isso. Então a gente vai explicar aqui para o HTML que a gente está querendo conectar esse arquivo CSS do tipo style sheet. Beleza? Vamos lá então. Aí agora a gente vai começar a entender aqui o nosso escopo de tudo que a gente criou. Vamos lá. A gente tem aqui, eu vou fechar tudo para explicar um por um, né?
Mas a gente tem aqui a nossa tag body. Dentro da tag body é onde a gente vai colocar tudo que a gente quer que apareça na nossa página. Então a gente tem esse H1, que é como se fosse um título, né? Ele vai aparecer em negrito assim. E a gente tem um texto dentro dele, faça seu login. Beleza. Aí aqui dentro a gente tem esse formulário, logo abaixo do H1 a gente tem um formulário. E o formulário, ele tem basicamente duas divs aqui, né? A div e-mail container e a div senha container. Por que eu separei em duas divs? Por causa que eu quero que o conteúdo que está dentro dessas divs, que seria esse label e esse input, eu quero mudar eles juntos, eu quero deixar um sobre o outro. E para isso eu preciso separar eles dois, já que eu quero utilizar os dois separadamente do resto das coisas, né? Então eu tenho que deixar eles dentro dessa classe aqui, e-mail container. Beleza? E aqui dentro a gente tem o label e o input e tudo ok. Aí aqui, nessa segunda div, a gente tem a senha container. E aqui dentro a gente tem aqui um label e um input também, que a gente quer utilizar da mesma forma que a gente vai utilizar esse daqui. O detalhe é, aqui a gente também tem esse nav login. Dentro desse nav login a gente tem dois links, que é um criar conta e outro recuperar senha. E eu deixei eles separados por causa que eu quero colocar um estilo próprio para esses dois, eu quero deixar eles um acima do outro. E aí, abaixo deles eu quero ter esses links, só que um ao lado do outro. Por isso que eu deixei eles em blocos separados, em divs separados. Por causa que a gente precisa conseguir visualizar o que a gente quer organizar, certo? E por fim a gente tem aqui dentro do form o nosso botão submit. E quando a gente clicar nele, ele vai ver se a gente validou tudo certinho e vai enviar os nossos dados para alguma lógica depois, caso a gente queira criar alguma função que faça alguma coisa com esses dados, tipo criar conta ou validar o login. Mais pra frente a gente vai ver isso com calma. Então beleza, ótimo. Agora a gente já conectou o nosso arquivo CSS. O que a gente precisa fazer é acessar aqui o que a gente quer acessar. Então bora pegar aqui primeiro esse H1, faça seu login. Então H1 eu acesso ele dessa forma aqui pelo CSS. Passo o nome da tag que eu quero acessar, abro os bigodinhos e aqui dentro eu vou colocar alguma propriedade que eu queira alterar nele. Por exemplo, eu quero alterar o text align, e aí o próprio VS Code já completa para mim, mas a syntax dele, a forma que a gente escreve é dois pontos, né? A gente passa a propriedade que a gente quer alterar, passa os dois pontos e o valor que a gente vai atribuir a ela. Então, por exemplo, eu quero que o text align dele seja center. Olha o que isso vai fazer. Então ele centraliza o meu texto, qualquer tipo de texto, na horizontal. Beleza? E se a gente reparar bem, ó, aqui ele já vem com alguns estilos padrões, umas coisinhas que vão acabar me atrapalhando. Deixa eu só descer esse daqui. Esse daqui, gente, é o DevTools. O DevTools é uma ferramenta que a gente usa para poder acompanhar o que a gente está fazendo enquanto a gente faz. Então é só apertar com o botão direito e inspecionar, ou apertar F12 que ele vai abrir o DevTools. Beleza? Aí se eu clicar aqui nessa setinha, eu consigo ver exatamente como que está organizado aqui as minhas caixas, né? A gente pode ver aqui que, ó, que dentro tem essa div e-mail container, e dentro da div tem o digite seu e-mail e o input. Ó, aqui dentro a gente tem, deixa eu tentar focar só nele. Aqui dentro a gente tem o nav login, e aqui em volta de tudo a gente tem um form, e em volta de tudo mais ainda a gente tem o body, beleza? Só que aqui a gente pode ver que ele tem umas colorações diferentes, tipo esse laranja, sabe? E aí isso daqui são espaçamentos que ele gera por padrão. Isso daqui vai me atrapalhar bastante, então eu quero tirar eles, deixar tudo zerado. Então eu vou acessar o body. Mentira, body não. Aqui tem um seletor universal. Se a gente colocar asterisco, a gente fala que a gente quer acessar todos os elementos, tudo que está na nossa tela. E aí eu vou deixar todos eles com margem 0, padding 0 e o box size em border box. Então aqui são configurações padrões que a gente faz para zerar tudo que vem atribuído por padrão, que pode atrapalhar no desenvolvimento. Se a gente zerar isso daqui, ó,
Percebam que agora ele tá sem espaçamento nenhum entre eles, tá cru mesmo do zero. Agora vai ficar mais fácil da gente organizar da forma que a gente quer. Beleza? E tá ótimo. Agora, gente, a gente vai ver aqui que o H1 fica bom aqui, né? Centralizado. Só quero gerar um espaçamento para ele de cima e embaixo. Como que eu poderia fazer isso? Posso usar o margem, né? A propriedade de margem cria um espaçamento entre os elementos. Então, o margem tem o margin block. O margin block ele vai criar um espaçamento só de cima para baixo. Então, só na vertical. Não vai ter espaçamento na horizontal e na vertical. Se eu usar só o margem normal, ele vai usar espaçamento para todos os lados. Então, o margin block, eu vou falar aqui que eu quero utilizar um espaço de 4 rem. Normalmente, na programação, né, quando a gente está desenvolvendo, a gente costuma iniciar com a medida de pixel. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 100 pixels, ele vai criar um espaçamento aqui de 100 pixels para cima e 100 pixels para baixo, que é essa parte em laranja, né? Mas o pixel não é muito profissional de se usar. Normalmente, quando a gente está trabalhando em algum projeto, a gente costuma usar o rem. Então, a cada um rem é uns 16 pixels. Não, a cada um rem são exatamente 16 pixels. Então, se eu deixar um rem, ó, ele vai ter 16 pixels para cima e 16 para baixo. A gente pode ver isso aqui, ó, nesse cardzinho que ele gera automaticamente aqui pra gente ver, ó. Se vocês derem uma olhada aqui na propriedade de margem, tem 16 pixels para cima e para baixo. Então, é isso mesmo. A gente vai colocar agora 4 rens, que são 16 pixels um rem, 2 rens seria 32, então 4 rens seriam 64 pixels. Aí fica um espacinho maneiro aqui. Beleza? O que mais que a gente precisa? Uma coisa que tá me incomodando bastante é o formato, esse formato aqui do texto. A gente consegue alterar a fonte do nosso texto, né? Existem muitas fontes que já vêm por padrão aqui no nosso HTML. E pra gente mudar isso, a gente usa a fonte family. E aqui a gente pode ver que tem realmente muitas fontes por padrão. Só que eu não quero usar nenhuma dessas. A fonte do meu projeto é uma fonte que a gente vai pegar aqui online agora. É o site do Google. Chama Google Fonts. Então, fonts.google.com, e aí você acessa o Google Fonts, fonts.google.com, beleza? E aí aqui dentro, vocês vão acessar diretamente essa primeira fonte que já está aqui, Roboto. É a fonte mais padrão que a gente costuma usar na programação. E aí, eu vou remover ela aqui rapidinho, mas ó, quando você abrir aqui a fonte, você vai pegar em Get Font, obter fonte, e aí ele vai vir para essa tela aqui, e aí você vai vir nesse Get. Boa. Aqui a gente vai precisar conectar o Google Fonts no nosso código HTML ou no nosso arquivo CSS. Eu gosto de conectar no arquivo CSS usando esse @import. Então é só copiar esse código que ele deu aqui. E belezinha. Agora é só colocar aqui no começo da página do nosso arquivo CSS. Beleza. Aí ele também já mostra aqui uns códigos de como a gente consegue usar a fonte. Então ele tá falando, ó, fonte family, roboto, e se não for o roboto, se ele acabar dando problema, usa sans serif, que é uma fonte sem serifa. Beleza? Então eu só vou colocar aqui o código que ele deu pra gente, salvar, e vejam, ele mudou toda a fonte do nosso H1. Perfeito. Só que eu quero mudar a fonte de tudo. Eu quero deixar tudo com essa fonte roboto. Então eu posso chegar aqui direto no nosso body e colocar essa fonte family roboto. E aí tudo que estiver dentro do body agora vai estar com essa fonte. Ótimo, perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos lá então. O próximo passo que a gente tem que fazer é estilizar o nosso formulário. Então a gente já tem aqui como seletor o próprio form. Dentro do form está todas as tags e propriedades que a gente quer mudar. Então bora acessar o form. Então acessando o form, eu vou falar aqui para ele, por exemplo, que eu quero
posicionar os elementos na tela, tá? Porque eles estão aqui do lado esquerdo super colados e eu não quero manter eles aqui. Eu quero centralizar eles aqui, bonitinho, tá? Então vamos colocar um display para eles. Eu vou falar que eu vou colocar o display flex. Então o que é isso de display flex? É uma forma de deixar tudo que a gente colocou na tela flexível, tá? Então a gente consegue mudar o posicionamento de tudo. Se eu só colocar assim display flex e salvar, já vai dar para perceber que ele colocou todas as tags que estão dentro do form em horizontal e elas estão divididas aqui. Então eu não quero que elas fiquem horizontal, eu quero que elas fiquem vertical, porque vai ficar um item sobre o outro. Então eu posso usar a propriedade flex direction e vou falar que eu quero definir como column. Salvando, aí agora sim, ele vai ficar como column. E se perceber bem, o botão ele ocupou toda a nossa largura. É porque o display flex ele tem essa peculiaridade, né? Tudo que ele usa, todos os elementos que estão usando desse display flex, né? Como o form tem muitos elementos dentro dele, aí todos esses elementos vão ocupar 100% da largura da minha tela, tá? Porque é uma peculiaridade do display flex, a forma que ele trabalha. Eles ocuparem toda a dimensão do espaço que eles podem ocupar, né? Que é o espaço do form. Tanto que se a gente reparar bem, ó, ele só está ocupando aqui. Vamos ver, vamos entrar aqui no body, o form, ó. Ele só está ocupando exatamente o espaço do form, viram? E aí o form que sim está ocupando 100% da largura de tudo que ele pode. Beleza? Aí, o que a gente pode fazer pra resolver isso daqui, né? Porque eu não quero que ele fique colado nas extremidades da tela. Então eu posso usar um padding dentro do form. O padding, ele não é igual ao margem, né? O margem ele gera um espaçamento para fora. Aí o padding gera um espaçamento interno dos elementos. Então o form vai criar só um espaçamentozinho para ele não ficar colado lá no fundão. E assim como o margem, se eu colocar só o padding assim puro, ele vai apontar espaçamento para todo lado. Então eu posso usar aqui a variante do block, que seria o inline. E aí vai ter um espaçamento na horizontal. Eu vou falar aqui que eu quero espaçamento de 2 rem, que seria 32 pixels. Beleza, ele já criou um espaçamentozinho aqui. A gente pode reparar ó, que o padding ele muda a cor, fica verde, enquanto o margem fica esse alaranjado. Tá ótimo. Beleza, agora o que a gente tem que fazer? A gente vai precisar espaçar um pouquinho esses elementos, porque eles estão muito juntos. Já a gente vai utilizar um por um, claro, mas vamos com calma. Primeiro a gente vai espaçar um pouquinho ele, então espaçar um pouquinho eles. A gente tem a propriedade gap, que vem de dentro do display flex. Então quando a gente ativa essa função display flex, a gente consegue utilizar essa função gap. Então eu vou colocar aqui gap 2 rem por enquanto, só pra gente ver. Então ele cria um espaçamento entre os elementos que estão dentro do form. Tá ótimo, assim por enquanto tá bom, não vamos mexer mais nisso. Agora a gente vai mexer exatamente na div email container. Eu quero que esse texto fique sobre o meu input e eu quero ajustar o estilo deles, porque assim não tá bonito. Então form ponto email. Por que eu tô colocando ponto aqui? Porque como a gente colocou a gente colocou uma classe dentro dessa div, né? A gente deu essa classe para ela, pra gente poder acessar uma tag através de uma classe. A gente precisa colocar um ponto antes para falar, ó, eu quero acessar essa classe, quero acessar o elemento que tem essa classe. Então a gente coloca o ponto e o nome da classe. No caso aqui eu tô passando um caminho, então eu tô falando, ó, do form, dentro do form espaço tem a classe ponto email container, e aí dentro dessa classe que eu vou mexer. Vou colocar aqui também o display flex e eu já vou adiantar o flex direction também como column, e a gente vai ver o que acontece, ó. Aí beleza, o conteúdo que está dentro dessa classe email container, que é o meu label e o meu input, agora estão um sobre o outro. Eu posso fazer a mesma coisa para não ter que ficar repetindo o código.
Eu sei que o meu senha container também vai ter a mesma coisa, o mesmo código, por causa que eles têm o label e o input também. Então eu vou só passar uma vírgula e aí eu vou colocar form agora, ponto senha container, porque assim eu estou selecionando dois elementos de uma vez, para atribuir a mesma coisa para os dois, né? Aí beleza, ficou da hora. Então, com isso a gente conseguiu aqui separar eles bem. Eu acho que eu vou inclusive aumentar aqui esse padding, porque ainda está muito grande. Colocar 4 rem. Boa, tá melhorzinho. O que a gente tem que fazer agora? Vamos tentar selecionar o input e o label pra gente mudar o estilo deles, tá? Ah, mas antes bora fazer uma coisa que tá mais fácil. O H1 tem a propriedade color, a gente mudar a cor dele, então eu vou colocar color blue e violet. Esse blue e violet é a nossa cor primária que a gente vai usar nesse projeto, então assim tá bom. E agora a gente vai acessar aqui o label e o input, a gente ver como é que a gente consegue estilizar eles. Então aqui dentro do e-mail container a gente tem um label, beleza? E dentro do senha container também tem um label, então a gente já pode adiantar isso. E esses labels eles vão ter os mesmos estilos, então vou colocar aqui para os dois, color blue e violet. Certo? E aí já alteramos a cor deles também. E por enquanto isso daqui tá bom. Agora o que a gente quer fazer é acessar esse input. Como que a gente faz para conseguir acessar o input? A gente vai colocar aqui o caminho do input, né? Então dentro da classe e-mail container a gente tem um input, né? E aí dentro da classe também senha container a gente também tem um input. É bom a gente conseguir ajustar, né? Se dois elementos vão ter as mesmas estilizações, a gente pode ajustar os dois ao mesmo tempo. É bom a gente fazer isso para não ficar enchendo o nosso projeto de código e ficar uma bagunça. Então, sempre que possível, se eu puder reduzir a quantidade de código, é excelente. O que eu vou fazer aqui agora é remover essa borda que tem em volta do meu label, né? Então vou colocar um border none. Aí ele já remove a borda. Se eu clicar aqui, ele ainda vai ativar uma outra borda, que é quando o label está clicado. Então a gente pode remover isso daí também, que é o outline nome. Boa. E agora vai ficar aqui só o input cru sem nada. Vamos atribuir o estilo dele separado. Então vamos colocar um padding dentro dele, então vai ser um espaçamento interno, só para ele não ficar tipo ultra colado. Eu vou até liberar a borda aqui pra gente conseguir ver o que ó, ele tá super colado no nosso textinho. A gente precisa colocar um espaçamento interno pra ele não ficar colado desse jeito. Então se a gente passar aqui o padding cheio para todos os lados, a gente, vou explicar aqui como que vai funcionar. Vou colocar um rem e 1.5 rem. Olha só, esse primeiro valor que a gente atribuiu é na altura, então de cima para baixo ele vai atribuir um rem para cima e um rem para baixo, e aí esse 1.5 vai ser na largura, então vai ter 1.5 rem para a esquerda e 1.5 rem para a direita, beleza? E aí é dessa forma que a gente usa o pad. Aí vamos colocar agora um border. A gente não vai deixar assim a borda, a gente vai colocar um pixel. E a gente precisa passar aqui 3 argumentos. Então, a largura da borda, o formato dela, que a gente vai falar que é sólida, e a cor. Então, dessa forma a gente criou uma bordazinha bem melhor, tá? E o que a gente precisa fazer agora também é aumentar o tamanho dessa fonte, por causa que dessa forma ela vai ficar muito pequena. Então vamos colocar aqui um font size de 1.3 rem. Deixa eu ver, 1.3 rem parece muito. Um rem, aqui um rem tá bom. Beleza? E essa cor preta também tá muito forte pra gente usar aqui dentro. A gente pode alterar a cor.
usando Color Gray. Vamos deixar um cinza. Aí já ficou uma cor mais leve. E beleza. Seria interessante a gente também manter aqui um textinho já para indicar a pessoa a digitar. Esse textinho a gente chama de placeholder. Tá, então vamos colocar aqui placeholder. Vai ser igual. A gente coloca entre aspas duplas, né, o valor que a gente quer atribuir. Então a gente vai colocar aqui um texto, por exemplo, digite sua senha. E aqui no e-mail, no input do e-mail, a gente vai colocar um outro placeholder. E a gente vai falar, digite seu e-mail. E aí, ó, vai aparecer esse textinho aqui que quando a gente digitar algo, ele some. Beleza. Só que aí, assim tá interessante. Eu queria deixar essa cor um pouquinho mais escura. Aqui no VS Code a gente consegue ter essa paleta de cor aqui, então se eu arrastar um pouquinho para baixo ela pode ficar ainda mais escura. E aí, beleza, só que ficou escuro demais. Quero deixar aqui. Bom, assim tá equilibrado. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? Arredondar um pouquinho essas bordas do input, né? Porque assim fica muito feio também. Então, border radius. Vou colocar um range border, 16 pixels para todos os lados. Então ele vai ter uma bordinha para todos os lados de 16 pixels, que é igual a um range. Aqui no label, seria bom a gente colocar uma margem embaixo dele. Então a gente pode usar a propriedade margin bottom, que é uma margem que vai ficar abaixo da propriedade. Então eu vou colocar uma margin bottom de 0.3 rei. Não é muita coisa, só quero espaçar um pouquinho aqui, ó. Vou até colocar uma margem maior para vocês verem o espaçamento. Ele gera esse espaçamentozinho. Então vou colocar 0.5. Se a gente colocar só o ponto, ele vai entender que o primeiro valor aqui que a gente não colocou seria o 0. Então ele vai conseguir entender tranquilo. Então 1.5 aqui tá da hora. E já tá melhorzinho. Ótimo. Agora o que a gente tem que fazer é estilizar essa navegaçãozinha aqui. Porque essa navegação aqui não tá da hora. Deixa eu fechar o DevTools pra gente conseguir arrumar isso daqui. Vamos lá, a gente tá aqui com uma classe NavLogin, que é a nossa classe de navegação, né? Aqui tem os nossos links. Então vamos acessar essa classe. Essa classe ela tá dentro da outra classe senha container, que tá dentro do meu form. Então é só acessar aqui a minha classe senha container.navLogin. Dessa forma, eu estou passando o caminho em que eu quero estilizar. Então dentro da minha classe senha container, acesse a minha classe NavLogin. E dentro dessa classe NavLogin eu quero colocar um display flags. Porque esse display flags é uma forma muito boa de a gente conseguir organizar aqui o nosso layout, fica muito bacana. Então display flags, beleza. Aí o que eu quero fazer é usar o justify content, porque eles já estão na horizontal, que o display flags deixa por padrão eles na horizontal, um ao lado do outro. Agora eu só quero determinar em qual posição cada uma vai ficar. E justify content já tem umas lógicas aqui por padrão que organizam eles para eles ficarem bem divididos certinhos na tela. Então eu vou usar aqui uma propriedade chamada space between, porque ele vai colocar os elementos na largura aqui da tela, um em uma ponta, o outro em outra ponta, dessa forma. Então o justify content é uma forma de a gente conseguir posicionar os elementos na tela, e ele vai dividir eles, como por exemplo nesse caso do space between, cada um vai ficar em uma ponta da tela, beleza? E agora aqui ele está muito colado também com o meu input, né? Eu quero separar ele um pouquinho. Então eu vou pegar aqui o ponto senha container lá no meu input dele, só o senha container agora. Eu não vou fazer isso aqui porque senão ele vai aplicar para os dois, né? Para o e-mail e para o senha container. E como o meu NavLogin tá dentro do meu senha container, eu quero que tenha um espaçamento aqui do input para baixo, para espaçar um pouquinho o meu input aqui com o meu login de navegação. Então vamos colocar um margin bottom aqui de, sei lá,
ponto 5 rem. Só para ter um espaçamentozinho. Boa. Agora tá melhor. E agora, o que a gente tem que fazer é estilizar esses links, porque eu não quero que eles fiquem assim, né? Com esse underline embaixo, essa cor. Então a gente vai aprender a estilizar eles agora. Então vamos acessar aqui o ponto sem container, ponto nav login, o nosso link A. Nossa tag A, que é a tag que a gente usa para criar os links, lembra? Aqui, ó. Nossa tag A. Então a gente vai pegar essa tag. Vamos colocar aqui um text decoration. Esse text decoration é uma forma da gente poder editar o texto da tag, né? Então eu vou colocar aqui nome, porque eu não quero que ele tenha esse underline, né? Eu posso colocar até outras propriedades aqui, ele tem muitas. Então tem esse double, cadê? Deixa eu ver uma que vá pegar de fato. Overline é uma linha em cima. Aí tem um pontilhado também, deixa eu lembrar qual que é esse dot. Acho que esse dot. Não, é o dash. Bom, ele tem muitas propriedades aqui. Eu não usei todas, então não vou entrar em detalhes. Mas eu posso alterar aqui a cor dele também. Vou colocar aquele blue violet, que é a cor que a gente vai usar por padrão. Na real aqui seria interessante colocar um gray, né? Não um gray exatamente, porque esse gray aqui ele tá muito clarinho. Deixa eu ver. Tem basicamente as mesmas cores, os grays. Então eu vou pegar o RGB que eu tinha colocado lá, que é um pouquinho mais escuro. Aqui, beleza. E aí eu quero fazer uma coisinha. Quando eu passar o mouse em cima desse link, eu quero alterar a cor dele, por exemplo. Então vamos pegar aqui essa senha container.navlogin A. Então eu quero falar aqui, ó, quando eu passar por cima do A, quando o mouse passar por cima do A, eu quero alterar alguma propriedade. Então eu vou colocar esse hover, a gente pode usar 2 pontos, hover, que é o efeito da gente passar o cursor por cima da tag, beleza? E aí o que a gente quer que aconteça quando isso acontecer? O que a gente quer fazer quando isso acontecer? Bom, basicamente a gente vai mudar a cor. Então vamos colocar o color blue violet. Ó, e aí quando eu passo o mouse por cima agora ele altera a cor da nossa tag. Ótimo. E agora só falta arrumar esse botãozinho aqui porque ele ainda tá uma zona. Então vamos lá. Onde está o botão? O botão ele é o último elemento, ele tá dentro do form só, não tá dentro de nenhuma da classe. Ele é um input do tipo submit. Então a gente vai acessar ele através do tipo dele. Então vamos passar aqui form input. E aqui entre colchetes a gente vai falar que a gente quer acessar o input, que o type é igual a submit. Então a gente está selecionando exatamente o input que a gente quer alterar através de uma característica dele aqui. Então agora a gente consegue mudar ele. Então vamos colocar essa border none, porque ele já tem uma bordinha por padrão. E agora a gente removeu essa borda. E background color a gente vai colocar o blue violet também. Beleza. A gente vai mudar a cor do texto. Então a cor do texto a gente usa a propriedade color. E vamos colocar white, branco. Agora a gente vai colocar um padding também para ele ter espaçamentozinho aqui de cima para baixo. Então vai ser um padding block de 2 rem. Deixa eu ver como fica aí. Ficou muito. Um rem ficou interessante. E agora a gente só precisa aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Então font size a gente pode colocar um rem também. Deixa eu ver. Um rem ficou melhor. E o peso dela a gente pode deixar ela como bold também. Então font weight a gente vai colocar bold. E ela vai ficar um pouquinho mais parruda. Agora a gente vai colocar aqui também umas bordas arredondadas. Então border radius, a gente quer falar que vai ficar arredondado, vai ter um rem de arredondamento em todos os lados. Boa. E, bom, seria interessante o meu cursor mudar quando eu passar o mouse aqui em cima, né? A gente pode colocar um cursor pointer. Dessa forma, quando eu passar o mouse aqui em cima, o meu cursor já muda, já fica diferente. Beleza?
Então a gente já conseguiu estilizar bastante aqui. Mas seria interessante eu mudar a cor dele também quando eu passar o mouse por cima, né? Porque aqui ele está muito estático. Então eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz ali com o link, né? Então form, input, eu quero acessar o botão do tipo type submit. E aí eu vou colocar aqui a propriedade hover, ou seja, quando eu passar o botão por cima eu vou mudar alguma coisa, o background color. Aí eu vou colocar aqui o blue e violet só para eu ter uma referência, porque aí eu posso vir aqui e puxar ele para um tom um pouquinho mais escuro. Aqui. E aí quando eu passar, ó, ele muda. Só que ele tá mudando de uma forma muito bruta, eu quero que ele mude um pouquinho mais devagar. Então a gente pode colocar aqui uma propriedade de transition, né? Essa propriedade de transition vai ter tipo um efeito de transição, ele não vai mudar assim de uma vez. E a gente quer colocar um tempo para ele mudar. E que tempo que a gente quer colocar? A gente quer colocar aqui no background color, a gente quer colocar um time para quando ele mudar o background color. Então 0.2 segundos. Ele vai demorar 0.2 segundos para carregar. Aí ó, ele já muda aqui de uma forma mais suave. Beleza. Bom, basicamente é isso, né? Isso daqui seria a nossa telinha de login. O sistema está construído. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu queria colocar um pad um pouquinho maior aqui. Um pad inline de 5, hein? Boa. Então agora é só a gente preencher aqui o e-mail, colocar a nossa senha. E quando a gente clicar em Enter, a gente vai criar agora uma lógica que vai verificar se a pessoa já está logada, já está cadastrada no sistema ou não. Beleza? Mas pro vídeo de hoje é só isso, a gente vai fazer só essa tela hoje. Nos próximos vídeos a gente vai criar as outras telas de criar conta, recuperar a senha. Depois a gente vai colocar uma lógica nisso, então quando a gente clicar aqui no botão de entrar, a gente vai enviar, né, criar um código JavaScript para validar o que a pessoa digitou, né, conectado com o banco de dados, ver se está tudo funcionando. E aí depois a gente vai deixar tudo responsivo, que é quando, por exemplo, vamos supor que eu quero esticar a tela assim. Aí ele não vai fazer isso que ele está fazendo agora, ele vai deixar de uma maneira mais bonita, né, mais elegante, como por exemplo, aqui esse padding aqui ele vai identificar que a tela ficou gigante. Então eu vou, na hora que a tela ficar gigante, ele automaticamente vai chegar aqui e vai falar, pô, essa tela tá muito grande. Cadê? Deixa eu ver onde fica aqui a propriedade que a gente quer mudar. Ele vai falar, pô, essa tela tá muito grande. Então eu vou colocar um padding inline aqui de, sei lá, 20%. Aí já vai diminuir, ou até mais, ó. Aí já vai diminuir pra ele ficar assim, ó, mais ajustadinho, por exemplo, né? Então a gente vai criar esse tipo de coisa lá no finalzinho da aula. Fechou? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente!